Fala pessoal, eu sou o professor Douglas e hoje eu vou estar falando para vocês a respeito de um tema que causa muita confusão, principalmente para os mais jovens, né, os alunos de sexto ano que passam a ter a matéria História no currículo, né, separado aí, e aí normalmente o professor começa a trabalhar com a linha do tempo de História, né. Então nessa linha do tempo nós trabalhamos com o Paleolítico, o Neolítico e a Idade dos Metais. E normalmente essas dúvidas elas vão até o ensino médio e muitas vezes até o vestibular, né? Para a galera que está pensando em prestar no vestibular aí, de repente essa videoaula pode surgir como uma solução ou um tira-dúvidas aí, né? Rápido e básico aí. Então, antes de falar do Paleolítico, o Neolítico e a Idade dos Metais, vale a pena estar fazendo uma introduçãozinha aí sobre como funciona então essa linha do tempo usada pelos professores aí, né? Tanto do sexto ano, do primeiro ano do ensino médio, nos cursinhos e assim por diante. Então, primeiro, tradicionalmente os historiadores eles fazem o uso da linha do tempo de história, né? Como uma métrica para encaixar os fatos históricos de modo a ficar mais fácil o entendimento, né, dos diversos temas que são estudados aí ao longo dos anos. Ela serve para verificarmos as transformações atitudinais, né, que implicaram mudanças na sociedade humana e a sua relação aí com a natureza. Então, normalmente, lá no sexto ano, nos primeiros dias de aula, os professores de história eles fazem, inclusive, um paralelo entre o tempo geológico, que é o tempo do planeta, né, que tem lá 5 bilhões de anos, né, e o tempo histórico, que é aquele que os pesquisadores tentam encaixar aí assuntos relacionados à humanidade. Porém, né, esses três períodos que nós vamos estudar aí, eles funcionam como uma espécie de sublinha do tempo, né, dentro da linha do tempo tradicional aí. E é esse o ponto que causa muita confusão na cabeça dos alunos. Porque na linha do tempo principal, o fato que demarca a transição de pré-história, que vai lá desde o surgimento do planeta, né, para a Idade Antiga, é a invenção da escrita, que ocorreu provavelmente lá em 4.000 anos antes de Cristo. Porém, antes da invenção da escrita, os historiadores também demarcam outras transformações importantes para a humanidade, né? E aí é que nós entramos nos nossos três tópicos, que é o quê? Elas são enquadradas como o Paleolítico, o Neolítico e a Idade dos Metais. São fases com importantes acontecimentos para a história da humanidade, né? Então, e até aproveito e faço um parênteses aí, além disso, a divisão, né, da linha do tempo de história tradicional, hoje ela é muito debatida, pois ainda existem várias sociedades ou grupos, né, que não possuem escrita. Então são chamados aí de povos ágrafos, não possuem a escrita, né? Porém, hoje nós usamos diversas ferramentas para extrair conhecimentos sobre essas sociedades do passado e, portanto, não podemos desconsiderar, né, a história desses povos e classificá-los como povos sem história. Lembrando que eles mantêm a sua história, só que, ao invés de ser aquela história escrita, né, ela é passada através de tradição oral, através de músicas, arte, utensílios, né, e etc. Só para concluir essa introdução aí, né, o desenvolvimento dos grupos humanos não foi homogêneo em todo o planeta. Sendo assim, nós também vamos fazer o uso do sistema de linha do tempo tradicional. Entretanto, isso não significa que ela é obrigatoriamente aplicada à história de todos os povos. Isso é um ponto muito importante para quem está pensando em vestibular e pode ser até um tema para uma questão, né? Então vale a pena você ficar atento a esse ponto aí. Aqui eu até fiz questão de tentar montar aqui uma linha do tempo, né? Que é aquela tradicional que grande parte dos professores trabalham em sala de aula. E então, aí eu uso essa própria linha do tempo para destacar mais ou menos aí onde estaria, né, situado aí o Paleolítico, o Neolítico e a Idade dos Metais. Lembrando que a Idade dos Metais, apesar de essa linhazinha que ela estar demarcando o início anterior, né, a transição da pré-história para a Idade Antiga, porque nós, relembrando lá, o fato que demarca essa transição de pré-história para a Idade Antiga é a invenção da escrita, né? Os metais eles passam a ser descobertos 1.000 anos antes aí. E só que, né, dentre os metais que nós vamos estar falando lá na frente, o ferro ele vai ser descoberto na Ásia mais ou menos em 1.500 anos antes de Cristo. Ou seja,
Se nós fôssemos usar essa linha tradicional de história aqui, nós estaríamos usando ou trabalhando a idade dos metais não só na pré-história, mas também na idade antiga. Entenderam? Então, assim, é complicado para quem está começando agora, por exemplo, os alunos do 6º ano aí, estar trabalhando com essa temática. Então vale a pena olhar, faz uma pausa no vídeo agora e tenta entender essa linha do tempo aqui. Porque a partir dessa linha do tempo é que nós vamos, normalmente daqui para frente os professores vão estar enquadrando lá os assuntos que ele for tratar. E aí dá para você, a partir dela, dá para você ter uma noção um pouco melhor assim, sobre em qual época mais ou menos que o professor está falando. O Paleolítico, né, para os pesquisadores aí, eles vão datar aí, alguns vão falar desde o surgimento dos primeiros ancestrais do homem, né, outros vão cravar lá 2 milhões ou 3 milhões de anos aí, até mais ou menos 10 mil antes de Cristo. Algumas características sobre o Paleolítico, né, é conhecido também como Idade da Pedra Lascada, onde os grupos humanos eram nômades, né, e a economia era um sistema de economia coletora, ou seja, ser nômade significa estar sempre migrando em busca de alimento, né, então através da caça, da pesca e da coleta de frutos aí. Tinham como característica a utilização de ferramentas, né, rudimentares, então ferramentas aí de ossos, de pedra e de madeira, né. Lembrando lá, inclusive, usando como referência o nome, essas pedras eram pedras lascadas. A partir, né, do aperfeiçoamento desses grupos humanos aí, através da caça, eles acabaram produzindo aí, né, uma espécie de divisão etária, por idade aí, né, no caso, e sexual também, né, entre homens e mulheres. Então, normalmente, a caça era realizada aí pelos homens, né, em pequenos grupos. As técnicas de domínio do fogo surgiram nesse período, né, e conferiu aí para os humanos, né, um grande auxílio, né, porque a partir de então eles podiam cozinhar o alimento, assar lá, né, o alimento. Também ajudava muito na defesa de predadores, manter os seus corpos mais aquecidos aí, né. Além disso, também trazia uma iluminação noturna e etc. No Paleolítico que também vão surgir aí as pinturas rupestres, né. Para quem não se lembra, né, pintura rupestre são aquelas pinturas realizadas em cavernas, rochas, pedras e assim por diante. Então, essas pinturas rupestres aí, elas serviram também como uma manifestação artística, né, intelectual, também serviu como um sistema de comunicação e fonte de informação também, né. A partir daí eu passo para o próximo slide, né, que é no Neolítico, né, que vai surgir aí a partir de 10 mil anos antes de Cristo. Esse é um ponto importante, por quê? A partir de mais ou menos 10 mil anos antes de Cristo, muitos grupos humanos passam a aperfeiçoar mais ainda as suas ferramentas. Em muitos livros, né, vocês vão ler aí, inclusive, Neolítico chamado de Idade da Pedra Polida, que é uma referência a esse aperfeiçoamento das suas ferramentas aí. Junto com esse desenvolvimento das ferramentas, vai surgir a pecuária, né? Então isso vai fazer com que fosse reduzido, né, a demanda de tempo na caça. Então, a partir de então, os homens começam, né, a ter a disponibilidade de alimento, no caso aí a carne, né, de maneira mais abundante, né. Junto com a pecuária surge também a agricultura, né. E essa descoberta da agricultura aí trouxe uma revolução para as pessoas, né, e tornou-as, né, sedentários. Porque a partir de agora, essa sedentarização aí, né, ao invés deles usarem o tempo deles para caça, né, e muitas vezes essa caça, para ser bem sucedida, ela demorava lá um grande período de tempo, né, e muito empenho, agora eles tinham uma certeza maior de disponibilidade de alimento, tanto através da pecuária quanto através da agricultura, pois bastava eles aplicarem o tempo deles nos cuidados, tanto com os animais quanto com as plantações, né? Então, só para a gente falar um pouquinho mais sobre essa sedentarização aí de alguns grupos, né? A partir de então eles ganharam tempo para desenvolver-se de maneira mais complexa, né? A partir daí vão surgir aí, eles vão começar a dar muito mais valor para as relações sociais, né? E a partir de então também eles começam a fazer uma divisão de trabalho, né? Então
surgem especialistas, né? Um vai cuidar só de animais, outros vão fazer um trabalho mais de artesão, outros vão estar trabalhando mais lá no plantio e na colheita. E também, a partir de então, e junto com essa hierarquia social, uma organização de um Estado. É o momento em que eles passam a dividir a sociedade, né? Então, um exemplo, né? No Egito lá, então você tinha o faraó, abaixo do faraó o sacerdote, tinha os escribas, abaixo dos escribas tinham lá os escravos, e assim por diante. E também, né, junto com isso, vão começar a surgir os primeiros conflitos aí, de início por uma questão territorial, defesa do território, e depois, para aquelas sociedades mais organizadas, né, eles começam inclusive a guerrear com outros povos para estar adquirindo escravos, para ajudar na construção das grandes obras lá, né, que é muito o que o Egito fez. Juntando tudo isso, a interferência na natureza passou a ser gradativa, né, de acordo com o tamanho da comunidade. E por último nós temos, né, a Idade dos Metais. A Idade dos Metais surge a partir de 5000 a.C., que é a partir do momento em que o homem aprende a forjar metais. Inclusive, assim, em alguns livros vai ter uma escala, né? Então, primeiro o cobre, estanho, depois cobre, estanho, bronze, e por último o ferro, né? Os metais eles trouxeram uma precisão muito maior na produção de ferramentas e utensílios, né? Acompanhado do desenvolvimento de sociedades mais complexas, como já foi dito no slide anterior, né, surgem os estados. O ferro vai ser o último a surgir, né, então lá a partir de 1500 a.C. na Ásia. Inclusive, né, de acordo com a produção do metal, até abro um parênteses aqui, né, o ferro ele vai ser o mais difícil de se estar trabalhando, porém, o ferro ele foi usado, né, como uma espécie de arma mais eficiente para a guerra, né, para a caça e a agricultura. Então, isso vai fazer com que os povos que produziram primeiro o ferro, no caso os asiáticos, acabaram ganhando vantagens nas disputas por territórios por melhores pastagens aí, né? Para efeito de dado, né, em 4000 a.C. surge a escrita, e o surgimento da escrita, lembrando lá, voltando lá na linha do tempo, né, impôs, né, o fim da chamada pré-história, e esse surgimento da escrita trouxe uma grande inovação para a humanidade, né? Porque a partir de então as pessoas passaram a relatar dados, né, e fatos cotidianos, né, fatos que aconteciam no dia a dia lá, e que a partir de então passou-se a produzir uma quantidade muito maior de documentos que poderia ser utilizados pelas gerações futuras aí. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado, né? Essa foi uma aula bem rápida, bem breve aí. Tentei ser o mais prático possível, né? Espero também ter colaborado para estar sanando um pouquinho essas dúvidas sobre questões de linha do tempo aí, e idades, né? Que normalmente causam um nó na cabeça dos alunos aí. E peço para que vocês se inscrevam no canal, para que a partir de então, quando for publicado algum vídeo aqui, né, você receba um alerta aí e possa estar acompanhando as produções do canal aí. Obrigado, um abraço a todos.